Luiz Fernando Costa de Andrade é graduado, bacharel e licenciatura em Ciências Sociais pela Unesp, mestre em Sociologia pela UFSCar. Atualmente ele se dedica à elaboração e execução de projetos de formação, assessoria e consultoria relacionados aos temas referentes às discussões étnicos, raciais contemporâneas, cultura política e inteligência socioemocional. É com ele que a gente conversa nessa data tão importante que é o Dia da Consciência Negra. Luiz, obrigado pela sua participação. Eu quero saber o que é a consciência negra e qual é a importância dessa data. Boa noite. Boa noite a todos da TVM, todas e todos, e a população de Matão que está nos acompanhando. É um prazer estar participando e gostaria de começar então respondendo a questão sobre a importância do Dia da Consciência Negra, lembrando o próprio evento que justifica a data, né? No dia 20 de novembro de 1695, nós temos a morte do líder de Palmares, né, Zumbi, por ataques de milícias a serviço do próprio governo, na época o governo colonial, né, num sistema de escravismo e colonização, onde o quilombo era uma alternativa para a população preta escravizada, ou mesmo para indígenas e outras populações pobres ou que não se alinhavam com o sistema escravista, e tiveram em Palmares, sem entrar profundamente nas particularidades da época, mas uma oportunidade de conviver dentro de um sistema que não, o sistema colonial escravista, que é basicamente aquilo que a gente vem a herdar, né, enquanto mentalidade, e que fomenta o racismo que a gente ainda tem que combater, e que após o movimento negro atualizar essa discussão, não exatamente dispensando o 13 de maio como uma data de referência, mas entendendo as limitações do 13 de maio por ter sido a abolição, um processo que foi trazido e implementado pelas elites, reconhecendo sim as questões todas que envolviam a época, né, as próprias revoltas dos escravizados, abolicionistas, mas toda uma pressão internacional. Mas o dia 20, por conta dessa história, se torna para o movimento negro, então, principalmente a partir da década de 70, uma referência para se pensar o racismo, a permanência do racismo e de uma mentalidade que ainda nos remete a uma sociedade muito marcada pelos efeitos da escravidão. Penso que essa é a principal importância da data. Bom, Luiz, como você mesmo disse, foi um período de muitas lutas, mas também algumas conquistas. Eu quero que você faça uma análise dessas conquistas em relação ao mercado de trabalho, universidades e até mesmo o espaço na mídia. Sim, hoje nós temos várias conquistas, né, sobretudo do ponto de vista da representatividade, né, um aumento da participação de pretos e pardos, né, de negras e negros nesse sentido, nas peças publicitárias e mesmo em outros produtos, né, da cultura, da indústria artística, mas ainda temos a reprodução de alguns estereótipos e uma representatividade ainda muito abaixo de acompanhar o percentual real da população negra no país. Acho que isso se deve também a uma questão muito fortemente relacionada à questão da consciência que a gente vem discutindo nessas datas, que ela certamente é um tipo de consciência para a população mais atingida pelo racismo, e uma outra consciência, por exemplo, para os empregadores, ainda na maior parte das vezes brancos, e mesmo quando a gente pensa o mercado de trabalho ou a universidade, que são ambientes que tendem a atender um sistema que funciona ainda com base numa noção de mundo, onde a população negra aparece como serviçal ou de uma forma subserviente, e onde o legado cultural de matriz africana, afro-brasileira e popular não são reconhecidos. Então, a promoção muito mais individual nesse sentido, ela é benéfica, ela nos sinaliza melhoras, obviamente, mas de alguma forma existe uma população mais preparada para usufruir dessa perspectiva, e a maior parte da população ainda não consegue ser de fato inserida. Nós temos que comemorar os avanços, mas os avanços não podem, né, nos tapar o sol com a peneira, como dizemos, né, nos esconder ainda as necessidades de avanço que nós temos, até porque, do ponto de vista da qualidade de vida, a representatividade é importante, nos ajuda. A questão do emprego e das universidades é a própria subsistência e a formação, mas tudo isso ainda pode ser melhorado, inclusive quando a gente entende que toda uma sociedade precisa se melhorar
para que esses problemas sejam solucionados. E especificamente a população negra precisa ser observada pelo poder público, pelas lideranças, por pessoas comprometidas, para que a gente minimize os efeitos que tendem a permanecer na vida das pessoas, muitas vezes não fazendo elas sentirem-se de fato contempladas com os avanços que a gente observa. Luiz, muitas vezes um termo pode se tornar ofensivo, né, um apelido, até mesmo uma piada, e as pessoas cometem esses erros diariamente, até mesmo sem saber. Como ter essa consciência? A primeira forma de consciência que a gente espera da sociedade no geral, mas principalmente da população branca, que, né, diante dessa discussão que a gente vem fazendo, é o grupo étnico-racial de eurodescendentes, que não exatamente herda todos os problemas que o sistema colonial escravista provocou, ele mais usufrui e é privilegiado nesse sistema, é ter a consciência e ver seu próprio papel, perceber que isso que atrapalha a população negra de fato traduz numa limitação que nós temos como sociedade, como povo, para promover uma igualdade, uma justiça social de fato. E se essas pessoas que hoje têm o privilégio, se sentem privilegiadas e não percebem que esse privilégio, inclusive, ele está em risco quando o mundo não está equilibrado do ponto de vista político, social, ambiental, é um descompromisso, um desrespeito com a própria dificuldade que nós temos de fato alcançar a sociedade que queremos. Uma data como a do dia 20, ela não é uma data só para a população negra, mas para toda a população que muitas vezes presencia violências raciais, como piadas, ou mesmo as mais agressivas, como a própria injúria racial, e muitas vezes não vão até a polícia para poder denunciar, não apoiam essas pessoas, e muitas vezes reproduzem falas no cotidiano sem pensar, sem ter empatia com quem as recebe, ferindo, do ponto de vista dessa pessoa, a sua subjetividade, as suas questões do ponto de vista mais psicológico, e sem ser atento que isso é um problema que não afeta só indivíduos, mas todos aqueles que mais diretamente estão relacionados a isso. Disso a gente tira também que existe de fato então uma violência hoje colocada no mundo, e a grande representante dos últimos tempos foi a própria morte, o assassinato cruel pelos agentes da polícia do George Floyd nos Estados Unidos, mas que nós também tivemos vários casos no Brasil, a própria a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. E nós precisamos melhorar muito nossas conversas, tornar a consciência algo menos pesado do que é, algo mais honesto, sincero e verdadeiro, para que a gente, melhorando a forma como a gente entende o problema, a gente possa ter uma tradução real de melhores comportamentos que não reproduzam, né, as violências, né, essas formas menos objetivas de violência, mas que também acarretam vários problemas, principalmente para quem sofre, né? E aí, lembrando, como já foi colocado, se a morte de Zumbi dos Palmares e a consciência negra existe por causa do assassinato dele, por causa de uma data de reflexão, é porque a gente, enquanto representantes da questão racial, como militantes, como poder público, como sociedade interessada, está de fato atenta à necessidade de utilizar essa data como uma reflexão e como um ponto de partida para transformações, né? E não simplesmente uma comemoração, ou como vulgarmente se coloca, o Dia do Negro. Não existe um Dia do Negro, na verdade existe um dia que se comemora a possibilidade de celebrar Palmares, mas refletindo o assassinato de uma liderança que naquele momento significa o adiamento de um sonho que, a partir da década de 70, principalmente com o movimento negro e todo um movimento de sociedade para que essas violências sejam menores, pode nos propiciar um ambiente melhor de discussão, e a gente acredita que também, a partir disso, de conquistas reais. Bom, professor, para a gente finalizar essa entrevista, deixa para a gente uma reflexão. Então, deixar como reflexão, inclusive aproveitando a oportunidade para agradecer à TVM, eu que fui professor da rede municipal, da rede estadual e da rede particular de ensino na cidade de Matão, e tive muitas trocas importantes com estudantes, né, mulheres, homens, profissionais, alunos, alunas, que dentro do ambiente da educação me ensinaram que a melhor reflexão, a melhor mensagem é entender a consciência, como esse exercício de se pensar melhor sobre o que se pensa, de se pensar melhor sobre o que se fala e sobre o que se faz, no sentido de educar e preparar as pessoas para terem melhores comportamentos, né? As atitudes racistas, elas denunciam um estado de espírito muito rebaixado, muito atrasado, que não é alinhado com o desafio do século XXI de construir um mundo melhor de todos, para todos de verdade, né? Pessoas com deficiência, população LGBT, mulheres, população negra, em toda a sua diversidade. E o respeito à cultura. O dia 20 de novembro, a consciência é mais do que só falar sobre o racismo. É reconhecer e valorizar um legado cultural
ancestral, muito rico, muito potente, que inclusive nos fundamenta até hoje, no sentido de entendermos quem somos e nos protegemos das violências que porventura venham. Mas com certeza, se a gente não melhorar como sociedade, não é só a população negra que vai se ressentir disso, as populações mais frágeis, mas toda a população. A gente está num país onde a população indígena, que é a população original, hoje é bem menor e a gente não tem o respeito que deveria ter. Eu não espero que isso aconteça com outras populações ao redor do mundo, e a reflexão é que, por meio da educação, por meio do respeito a essas datas e ao real sentido delas, é que a gente pode nos melhorar e aí sim prever um mundo mais interessante, mais justo para todas e para todos. Muito obrigado e estou aqui à disposição.